E você sabe que os adestradores, eles usam a recompensa ao invés da punição, né? Nós oferecemos recompensa, por exemplo, eu citei ontem, para os nossos filhos, para que eles façam aquilo que eles deveriam fazer. A motivação pela cenoura, eu também já vi isso, você vai ver. Existe a motivação pela cenoura. A cenoura, sabe o que é isso? A motivação pela cenoura é assim, ó. Você fala pro teu time assim, se fizer isso, você ganha isso. Se você fizer isso, você ganha isso. Se você fizer isso, você ganha isso. Eu vou obedecer, o mal não vai me enganar. Eu vou obedecer, e Deus vai se alegrar. E o Senhor, meu Deus, cumpre o que prometeu. Vida mais longa vai me dar. O que é a barganha? O que é a barganha? É a troca. Como que a gente faz essa troca com as crianças, às vezes, sem nem perceber? Porque foi a maneira como fomos educados, não é mesmo? A maneira como isso foi colocado dentro da gente sem que a gente tenha nem tido nota sobre isso. É o mesmo cara que olha pro filho e chantageia o filho e fala assim, se tu ficar quieto eu te dou aquilo. Fazer trocas. Se você dormir mais cedo, você ganha alguma coisa. Se você tirar notas boas na escola, a gente vai viajar. Se. Cria um sistema de merecimento. Como no Velho Oeste, recompensa. Se você se comportar direitinho, se não vier nenhum recadinho da escola, no final de semana a gente vai pro parque. Imagina no seu local de trabalho, se seu chefe chega pra você, olha, se você fizer certinho, no fim do dia eu te dou um prêmio. Né? Gera ansiedade, gera medo. Você sabe a sua obrigação no seu trabalho, você sabe o que você tem que entregar, independente se você vai receber uma gratificação ou não ao fim do dia. A gente está deixando com que eles cresçam dessa maneira, né? A base da troca, da permuta. Então, ensinar as crianças a barganhar desde cedo pode colocá-las numa situação de uma relação com o mundo em que eu sempre faço algo esperando que me deem em troca. Chegou no horário, tá fardado, ensacado, cabelo cortado, limpo, material tá bom. Eu faço feito uma regra e eles são vigiados, sempre. Ora, não é por aí. Se eles cumprirem tudo isso num prazo de 2 meses, eles são premiados. E o prêmio é muito bacana. Então eles se esforçam para serem bons. Aí está muito mais parecido com o ratinho, que quando aperta onde eu quero, ganha comida. Que quando faz o que eu desejo, ganha o biscoitinho. Com o cachorrinho, que quando deita, rola, obedece, ganha o parabéns. Então, se todos nós nos relacionarmos pautados na barganha, né, o mundo vai virar um grande mercado de negócio. Onde as pessoas não fazem pelo respeito, não fazem pela simplesmente aquilo que é necessário para que uma relação aconteça. Tem aquelas pessoas também, os pais principalmente, que falam assim, olha, se você passar de ano, eu vou te dar um novo videogame. Então, se você estudar direitinho, no final do ano, você vai ter um videogame, vai ter uma bicicleta, ou vai ter outra coisa qualquer. Ô filho, vem cá, se você tiver nota alta, eu vou melhorar a sua mesada, vou dar mais dinheiro para você. Agora é o seguinte, hein? Se tiver nota baixa, eu vou tirar dinheiro seu. Isso é um princípio de propina. Porque ao final, eles vão receber uma recompensa por ter feito isso. É um jogo, é uma brincadeira. Quando a gente fala, se você comer tudo, você vai ganhar a sobremesa, você está valorizando mais a sobremesa. Ele tem que saber que ele tem que seguir uma regra para ganhar esse presente. Amarrar isso a uma premiação significa que ele só vai estudar então porque ele vai ganhar aquele videogame? Na hora que a gente oferece um chocolate em troca do prato de alface, o que a gente está dizendo? Que esse alface não vale nada, que o legal é comer o chocolate. Você tem que dar um presentinho para ele, se ele fizer tudo certinho. Essa recompensa, ela entra na verdade como um estímulo, mas um estímulo enquanto objeto, ou seja, um presente, uma figurinha. E o que pode ser esse presentinho? Aí depende de cada papai e mamãe. Trash pack, uma boneca, uma fivela. Se a criança gosta muito de ler, de pintar, você pode falar, ó, final da semana, se você fez tudo certinho, a mamãe vai te dar um livrinho. Quando as crianças se comportam, e elas se comportam porque elas sabem que elas têm uma recompensa, a gente está criando, na verdade, uma cenoura para o coelho, ou um biscoito para o cachorro, ou uma recompensa para que elas façam algo.
Mas será que é isso mesmo que a gente quer? Se a gente parar para pensar em motivação, né? Tipo, por que eu quero que o meu filho seja gentil? Será que eu quero que ele seja gentil porque ele está pensando em ganhar um carrinho? Ou porque ele sabe que, né, a gentileza é um negócio que compõe a vida em sociedade? Será que ele, sendo criado dessa forma, ele não vai se tornar uma pessoa adulta que sempre vai estar pensando no que ela vai ganhar em troca para poder fazer uma coisa ou outra? Então, barganhar é você perder o controle e essa criança crescer achando que o mundo sempre deve algo para ela. Porque muitas vezes nós fazemos o que é certo com razões egoístas. E depois a gente tem um efeito rebote disso. Ô filho, dá para você trazer um copo d'água ou um suco, alguma coisa assim? Aí seu filho fala assim, pai, quanto de dinheiro você vai me pagar para isso? Mãe, você quer que eu desça com o cachorro? Se eu descer com o cachorro, você me dá quanto de dinheiro? Você me dá aquela boneca que eu tô querendo? Se eu arrumar minha cama, descer com o cachorro, tirar a mesa, lavar a louça, você me dá aquele carrinho que eu quero tanto? Esses valores é a gente que dá. As crianças começam a exatamente oferecer comportamentos para receber recompensas. O máximo que nós vamos conseguir é, de fato, criar uma série de fariseus, de pessoas que se comportam de uma maneira correta, esperando alguma coisa ou querendo se livrar de alguma coisa. Então, na recompensa, a criança ela mal percebe o seu comportamento, ela mal se conecta com a sua atitude, porque o foco dela é a recompensa que normalmente está materializada em objetos. E esse era o comportamento de muitos fariseus, de fato, da época de Jesus, que faziam boas coisas. Eles jejuavam, o que é uma coisa boa, a Bíblia dizia para fazer. Eles davam esmolas, que a lei mandava fazer. E Jesus dizia que eles eram hipócritas, porque eles faziam isso para serem vistos dos homens. Então é isso que Jesus vai falar lá no Sermão da Montanha. Vocês são hipócritas. E ele dizia para os discípulos, não sejam como os fariseus. Eles fazem simplesmente para isso, para serem vistos dos homens. Essa criança, ela parou de refletir a respeito das suas ações e a meta dela é o ato de consumir aquele objeto desejado e eu faço qualquer negócio para ter aquilo. Então eles se esforçam para serem bons. Eu faço qualquer negócio para ter aquilo. Então quem me critica, como sempre me criticaram, que apresente um modelo eficiente que dê resultado. Porque o nosso está dando. Ela até pode funcionar no início. Só que não é bem por aí. Então a pessoa pensa na regra, que é fazer o que é certo, e pensa em fazer o que é certo porque vai receber alguma coisa, uma recompensa. Você já usou um painel educativo ou quadro de recompensas para a modificação do comportamento do seu filho? Cuidado! Esse aqui é o quadro do incentivo. Isso aqui é a melhor maneira que eu tenho para educar meu filho, para fazer ele fazer o que eu quero que ele faça. Ele é um quadro para você incentivar a criança a desenvolver algumas atividades sem você ter que ficar mandando, brigando. Mas se queremos ser abençoados, as tuas ordens devemos cumprir. Aqui tem as regras que você vai ter que obedecer. Tem que ser um bom menino e atender o papai e a mamãe, entendeu? Você vai ter que escovar os dentes todos os dias, você vai ter que guardar os seus brinquedos, tomar banho, obedecer o papai e a mamãe. Se você não guardou os seus brinquedinhos, você vai receber uma carinha triste. Ela recebeu uma carinha vermelha, triste no painel. Se você fizer isso certinho, sem ficar chorando, sem ficar reclamando, ao final do dia, você vai receber uma carinha feliz. Se você deseja que alguém assuma um determinado tipo de comportamento, dê a ela alguma recompensa quando ela fizer isso. Quando completar o quadro todo, que vai ser no fim da semana, e você tiver bastante carinha feliz, você vai ganhar um presentinho. Quando nós valorizamos um comportamento da criança ou desvalorizamos um comportamento da criança baseado em um sentimento do outro, feliz
ou triste, será que a gente não está ensinando a criança a ficar sob controle do outro? Aí depende de cada criança, né? Você tem que dar algo para ela que vai incentivar ela a querer continuar com a brincadeira. Às vezes numa coisa boba, como dizer assim, come tudo pra mamãe ficar feliz. Cara, por trás dessa frase tem muitas coisas, né? Tipo, imagina, a sua felicidade depende de algo que o seu filho faça, né? A mesma coisa acontece nos nossos relacionamentos com as pessoas que moram conosco, ou nossos companheiros e companheiras. Poxa, amor, eu fico tão irritada que você deixa os documentos importantes espalhados pela casa. Dá pra você recolher? Novamente, aí estamos jogando responsabilidade do nosso sentimento na ação da outra pessoa. E quando essa pessoa mudar de comportamento, não vai mudar de coração porque entendeu a sua necessidade. Vai mudar motivada pela culpa em fazer você se sentir incomodado e irritado. E aí nós crescemos todos adultos dependentes de coisas que as pessoas vão fazer pra gente ser feliz. Pois bem, a criança vai se comportar para deixar a mãe feliz e talvez não vai fazer para não deixar a mãe triste? Então os pais falam assim para a criança: filho, papai e mamãe estão tão tristes com as suas notas baixas na escola. Aparentemente aí existe uma preocupação positiva com a vida acadêmica dessa criança. Mas o que pode acontecer é que quando e se essa criança mudar de comportamento, ela vai mudar motivada pela culpa de fazer os pais se sentirem tristes. A criança passa a aprender a parar de se comportar ou fazer determinada coisa só para deixar o outro feliz ou o outro triste, e não pelo entendimento do que aquilo realmente significa, do porquê que ela tem que fazer aquilo. Ela pode não compreender exatamente a sua parte da responsabilidade naquela tarefa e ficar mais preocupada com o que vai ganhar, ou em agradar o adulto e aí entrar num ciclo de necessidade de aprovação externa, sempre pensando que seu valor depende da aprovação dos outros. E quando as nossas ações são motivadas pela culpa, isso tem um custo para a nossa autoestima, que na nossa vida adulta se reflete em comportamentos de insegurança, por exemplo. Ai, será que eu vou fazer isso? Acho que essa pessoa não vai gostar do que eu tenho para falar ou do que eu tenho para propor. Não vou falar isso. Quando eu me autoavalio, eu percebo o meu valor. Quando alguém me avalia, é o outro que precisa me avaliar. E eu fico dependendo disso pro resto da vida. Porque não é simplesmente colocar o painel e sair usando e colocando a carinha triste e a carinha feliz. E tudo que nós instruímos, orientamos para uma criança lá quando na sua base da sua educação, vai ficar para o resto da vida. É o conceito que chamamos de hábitos. Você reproduz sem sentir um determinado comportamento que, por sua vez, quando você tiver uma empresa, quando você tiver fundar uma escola, quando você fundar um partido, quando você organizar uma corporação, ou quando você constituir uma família, você vai reproduzir exatamente aquilo por que você passou. Um projeto de lei aprovado pelos deputados distritais estabelece uma recompensa para quem delatar esquemas de corrupção. O dinheiro para o prêmio seria retirado da própria verba desviada. Que coisa feia, ridícula. Olha, Alexandre, a partir de agora, a pessoa que contribuir, ajudar para os serviços de Disque Denúncia pode receber uma recompensa. Ou seja, vai ganhar alguma coisa em troca e pode ser até dinheiro. É o que prevê essa lei que foi publicada ontem, quinta-feira, dia 11, no Diário Oficial da União, ou seja, já está valendo em todo o país. Foi isso que a FIFA fez com a Nike, que os Estados Unidos e o FBI entrou há 15 dias atrás, para prender os caras da FIFA na Suíça. Por quê? Porque a Nike, que foi uma das principais marcas que foram citadas, estava pagando uma propina à FIFA para poder ter o direito de quê? Da bola ser da Nike, da maioria das chuteiras dos jogadores serem da Nike, a maior parte de publicidade do campo de futebol ser da Nike. E a gente aprende isso aonde? No lar. Desde pequenos a gente foi acostumado a ser assim. O voto ainda é a moeda de troca. Seja por uma cesta básica, uma promessa de um emprego, entre outras coisas maiores e menores. Para os cidadãos e políticos que fazem uso dessa troca, o coletivo não importa. O que importa é o que lhes trará retorno imediato. Então se diz para o crente, se você viver no padrão de vida que Deus quer que você viva, Deus vai te recompensar.
ficou arquivado na sua memória desde que você era criança. Adestramento é você simplesmente fazer ou não fazer alguma coisa pela vontade da recompensa ou pelo medo da punição. Então, quando seu pai falava, se você arrumar o quarto, eu te dou um biscoito, eu te dou isso, te dou aquilo. Então é normal você trazer o seu passado para o seu presente, tá? Isso ficou arquivado no seu subconsciente. Então muitas vezes nós tratamos as pessoas como os adestradores tratam os animais. Eles recebem uma rotina que é específica de ensino militar, oferecendo recompensa ou punição e achando que com isso nós estamos fazendo grandes coisas. E isso não é só com você, é com todo mundo. Percebe? A gente foi ensinado de forma equivocada que adestrar é educar. E não é. Não é. Então quando nós nos concentramos na regra, na punição ou na recompensa, nós estamos aí fabricando fariseus em série. E explicar aos filhos quais são as suas responsabilidades é uma maneira de ajudá-los a crescer enquanto seres humanos. Para quando na vida adulta eles saberem que as responsabilidades deles vêm antes da barganha, vêm antes da gratificação. Então esse vídeo é um convite para você disseminar essa informação de que o que a gente está fazendo e chamando de educação, na verdade, tem muito mais relação com condicionamento, com adestramento. Nós temos vários padrões instalados em nosso sistema. E um dos mais antigos, que passaram através de gerações, é o castigo e a recompensa. Quando nós éramos crianças e fazíamos alguma coisa de errado, nós éramos castigados. E quando fazíamos algo que era certo, nós éramos recompensados. Logo, ficamos com receio de sofrer o castigo e não ganharmos a recompensa. Pasmem vocês. Uma das primeiras recompensas que nós recebemos quando criança é a atenção. A atenção é a capacidade de focalizar no que desejamos. Ou seja, quando recebemos a atenção de alguém, nos sentimos desejados, queridos, aceitos. A partir disso, desenvolvemos a necessidade de captar a atenção de outras pessoas para conseguir a recompensa, que é uma sensação de bem-estar, de ser aceitos, acolhidos. E o castigo? O castigo é o contrário disso, ou seja, não ser aceito, ser rejeitado. Um padrão é algo tão forte que mesmo depois de muito tempo, descobrimos que o padrão ainda está lá. O que você faz para ser aceito? O que você faz com medo de ser rejeitado? O que você deixa de fazer para ser aceito? O que deixa de fazer com medo de ser rejeitado? Está deixando de ser você mesmo para ser aceito pelo outro? Está se punindo porque achou que fez alguma coisa de errada ou se sentiu inconveniente? O que acontece fora, acontece dentro. Ninguém pode fazer você sofrer com tanta eficiência quanto você mesmo.